O coronavírus está mexendo com a rotina de todo mundo e o isolamento é uma questão de responsabilidade social. Mas eu sei que tem muita gente que já sofre só com a ideia de passar tantos dias em casa. Então, se você é essa pessoa ou se você conhece alguém e pode ajudar, eu tô aqui para dar algumas orientações para tornar esses dias de isolamento social uma experiência mais tranquila. Então, se esse é o seu caso, se a ideia de não poder sair de casa, de não poder socializar com muita gente é difícil para você, então eu tenho um convite muito especial para te fazer. Mas antes, eu tenho 3 perguntinhas. Eu quero saber, você se cobra muito? Na verdade, não é para mim, é para você, né? Você se cobra muito? Ou você não tem clareza da sua identidade pessoal, dissociada da sua identidade profissional? Ou ainda você já está sofrendo só com a ideia de passar esses dias em casa, sozinho, ou na companhia dos seus familiares? Então aqui vão algumas dicas preciosas para você. A primeira orientação que eu tenho para você é: você precisa aprender a se sentir bem com a sua própria companhia. Nossa, isso parece absurdo para você, mas não é. A única relação que você vai levar para o fim da sua vida, que você vai levar para sempre, é a sua relação com você mesmo. E apesar disso parecer duro, né, eu não quero dizer que as relações sociais não são importantes. Muito pelo contrário, elas são sim. E eu falo um pouquinho mais sobre isso na segunda dica. Mas você precisa se sentir bem e fazer coisas sozinhos que te deem prazer, que te façam se sentir bem. E nesse processo, nesse período que você vai estar sozinho em casa, ou que você vai estar distante de outras pessoas, é importante que você sinta prazer em fazer coisas que você gosta. Praticar seus hobbies. Tem gente que gosta de cantar, de tocar instrumento, de ler, de assistir série, de jogar videogame, de cozinhar. Tem gente que gosta de criar projetos profissionais, projetos pessoais, projetos de viagem. Tem gente que gosta de meditar, né? De praticar alguma atividade física sozinho, de escrever, né? Tantas são as possibilidades. E se você não sabe exatamente do que você gosta, resgata aí na memória o que você fazia antes. Se ainda assim está difícil, tenta, experimenta, faz uma lista de coisas e vai experimentando. O que você gosta, o que você não gosta, vai experimentando e vê o que faz você se sentir bem fazendo sozinho, na sua própria companhia. A segunda dica que eu te dou é: conheça melhor as pessoas que convivem aí com você na sua casa e se permita ser conhecido por elas. O que eu percebo, né, a partir da minha experiência profissional, de clínica, de educação, é que as famílias conversam muito pouco e tem umas que nem conversam sobre os sentimentos, sobre as próprias emoções. Isso quando há um diálogo tranquilo na família, porque em pleno século XXI ainda tem famílias que não têm o hábito de dialogar muito bem, de dialogar sobre coisas mais profundas e não superficialmente sobre apenas como foi seu dia, né? O que é muito comum. Antes, né, as pessoas costumavam dar a justificativa de que não tinham tempo, né? Que o trabalho toma todo o tempo, que a escola toma muito tempo, que os afazeres e as responsabilidades tomam todo o tempo e que não tem tanto tempo para ter esse tipo de conversa mais profunda. Mas, na verdade, muitas vezes, né, na maior parte dos casos, ou em boa parte dos casos, esse tipo de diálogo ele não acontece porque quando você vai falar de sentimento, você precisa mostrar o seu sentimento. E, por vezes, você precisa mostrar a sua fragilidade, né? Ou então, se o seu filho, seu irmão, seu pai, sua companheira, seu companheiro te falar algum sentimento, alguma coisa delicada e você não souber lidar, se você não souber o que falar de volta, né? Tem muito essa preocupação e assim, você não precisa necessariamente saber o que falar de volta, né? Esses momentos precisam de acolhimento e não de julgamento e não de consolo, né? Você, quando fala dos seus sentimentos, você quer ser acolhido, você quer que a outra pessoa tenha empatia por você. Então faça isso pelo outro. Se você quer verdadeiramente se aproximar da sua família, das pessoas que vivem com você, tenha empatia. Procure saber como eles estão se sentindo diante
né, dessa pandemia, né? Como é que eles estão se sentindo de ter que ficar em casa todos esses dias? Como é que vocês podem construir uma relação mais tranquila para passar por esse processo de uma maneira mais leve? Conversar sobre sentimentos é muito importante e muito poderoso. E falar sobre as próprias fragilidades também, porque inclusive são nas fragilidades que nós encontramos a nossa força verdadeira. E não aquela força que a gente aprende que tem que ter, né? Tem que ser forte. E aí as fragilidades ficam escondidas, muitas vezes viram problemas, viram sofrimentos intensos e até adoecimento emocional. Mas a gente está bem e forte porque é assim que tem que ser. E as crianças, os jovens crescem com essa ideologia que só fazem surgir muito sofrimento, autocobrança excessiva que leva a adoecimento emocional. Então aproveita esse tempo também para se permitir novas experiências, novos tipos de diálogo. E se você não tem o hábito de dialogar, experimenta, né? Não existe jeito certo. A gente precisa, claro, tomar cuidado com as palavras. Tomar cuidado para não deixar a raiva falar na frente, a tristeza falar na frente, a mágoa falar na frente. Se você sente tristeza, raiva ou mágoa, percebe isso e controla só as palavras que você vai usar, mas conversa. É muito importante para você se aproximar verdadeiramente das pessoas que convivem com você. E a terceira e última orientação que eu tenho para você é: se você tem criança em casa, toma vitamina, recarrega essas energias e libera a sua criança interior para se divertir com as crianças da sua casa, né? Eu tenho certeza que liberando a criatividade, a fantasia, a sua casa pode se tornar cenário de grandes e incríveis fantasias. Então, se você tem crianças, aproveite esse tempo para se divertir e diverti-las junto com você. Então, se esse vídeo te ajudou a pensar em alguma forma de lidar com esse isolamento social de uma maneira responsável, mas mais tranquila, e se você acha que pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo, curte, comenta. Se gostaria que eu falasse mais alguma coisa sobre mais algum tema nessa linha, pode comentar aqui. Quem sabe eu não produzo um vídeo para te ajudar nesse sentido. Afinal de contas, eu estou aqui para isso, para te ajudar a se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, um forte abraço. Estamos juntos nessa responsabilidade social do isolamento. Vamos passar por essa pandemia e vai ficar tudo bem, cada um com a sua consciência, fazendo a sua parte e percebendo o lado bom, que, como eu costumo dizer, existe em tudo na vida. Então, não é muito confortável, né, ficar em casa isolado das pessoas, mas isso pode ter sim um lado bom, que tem a ver com tudo isso que eu já te falei e uma gama de outras possibilidades que você pode perceber. Combinado? Um forte abraço e até mais!